Assalamu alaikum warahmatullah. Iremos apresentar a seguir um breve resumo do sermão de sexta-feira, proferido no dia 18 de agosto pelo Khalifa Hazrat Mirza Masroor Ahmad Abdullah Ta'ala bin Aziz, quinto sucessor do Messias Prometido Salam e líder internacional da comunidade Ahmadiyya. Nesse sermão, Hazur falou a respeito das responsabilidades dos administradores da comunidade Ahmadiyya. Vejamos o resumo a seguir. O califa Abdullah Ta'ala bin Aziz começou o sermão recitando o capítulo 4, versículo 59 do Sagrado Alcorão, em que é dito que Allah instrui que as confianças sejam dadas àqueles intitulados para elas. Ele também mencionou o hadith, dito do Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, em que o Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam diz que qualquer posição em que uma pessoa é escolhida para cuidar de assuntos dos outros é uma confiança. Assim, dentro da comunidade Ahmadiyya, os administradores em cada nível, local, regional, nacional ou auxiliar, são portadores de confiança. Nesse sentido, o Sagrado Corão orienta para que sejam eleitas aquelas pessoas que sejam dignas daquele posto. Sua Santidade Abdullah Ta'ala bin Aziz disse que na hora das eleições não devem ser levadas em consideração quaisquer amizades ou relacionamentos anteriores. Os administradores são escolhidos pelos membros e pelo califa, se ponderando sobre quem deve ser a melhor pessoa para uma determinada função. Contudo, há situações em que o julgamento em relação a uma pessoa acaba errado, ou a pessoa escolhida muda negativamente após receber o posto. Justiça e força de trabalho esperada de um administrador da comunidade não se mostra nela. Nessa situação, a responsabilidade cai sobre aquela pessoa em si e não sobre quem o escolheu, pois deve-se buscar escolher o melhor entre as pessoas, fazendo-se isso através de orações. O califa Abdullah Ta'ala bin Aziz mencionou um relato em que é dito que duas pessoas vieram ao Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam e lhe pediram funções administrativas, mas que ele respondeu dizendo que Allah ajuda aqueles que ele escolhe, porém, aqueles que querem posições e chefia não são ajudadas ou abençoadas. Hazur Abdullah Ta'ala bin Aziz disse que aqueles que já são organizadores da comunidade devem sempre se manter alertas quanto às suas responsabilidades. Eles devem entender que Deus lhe deu a oportunidade de servir e, assim, eles devem desenvolver seu trabalho acima de qualquer interesse próprio e unicamente para obter o prazer de Deus. Muitas vezes surgem reclamações quanto a organizadores que não agem com humildade. Se esse é o caso, especialmente no caso de pessoas que dedicaram sua vida para a comunidade, isso não é tolerável. Tais pessoas devem reformar a si mesmas e trabalhar com ainda mais humildade. Elas foram escolhidas para servir, não para pesar sobre as demais. Ainda há aquelas que não desenvolvem seu trabalho corretamente. Há pessoas que levam longos tempos para dar uma reportagem sobre um assunto sobre o qual são solicitadas mesmo com diversos lembretes. Se essa é a forma com que elas tratam as questões da administração central e o califa, como pode ser esperado que elas tratem corretamente as demais pessoas? Tais pessoas devem se corrigir, ou então elas serão removidas de seus cargos. Hazur Abdullah Ta'ala bin Aziz chamou a atenção dos administradores da comunidade para suas responsabilidades, inclusive dos organizadores das organizações auxiliares da comunidade. Ele lembrou que os administradores de verdade não são aqueles que simplesmente sentam em palanques. Pelo contrário, eles devem trabalhar como os demais servidores comuns. Eles devem ter em mente que o Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse que o líder de uma nação é um servente da nação. Também no hadith é dito que aqueles que foram intitulados para cuidar de algo serão questionados sobre aquilo no dia do julgamento. O califa Abdullah Ta'ala bin Aziz deu várias outras instruções e disse que cada Ahmadi se compromete a dar preferência à fé sobre o mundo e que isso se aplica ainda mais aos administradores da comunidade. Hazur Abdullah Ta'ala bin Aziz terminou o sermão orando para que todos possam agir dessa forma.